Olá, tudo bem contigo? Bom, continuando então no nosso estudo dos enunciados da súmula do Tribunal Superior Eleitoral, falarei agora sobre o enunciado de número 69, o qual possui a seguinte redação: os prazos de inelegibilidade previstos nas alíneas J e H do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 64/90 têm termo inicial no dia do primeiro turno da eleição e termo final no dia de igual número no 8º ano seguinte. O precedente que gerou esse enunciado foi, entre os mais importantes, o embargo de declaração no recurso ordinário número 20837 de 2014. O que está em jogo aqui? Do que trata esse enunciado? Estamos falando de causas de inelegibilidade, as quais interferem diretamente no direito político do cidadão, impedindo-o de participar do pleito, sendo votado nas eleições. As causas de inelegibilidade, por serem tão graves, por atuarem diretamente em um direito fundamental, estão previstas na Constituição Federal e em lei complementar, conforme o permissivo do parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição Federal. Ok? Bom, entendido isso, vamos à lei complementar, que diz no seu artigo 1º, inciso 1, alíneas H e J, que nós lemos no enunciado, diz o texto legal: são inelegíveis para qualquer cargo, a linha H, os detentores de cargo na administração pública direta, indireta ou fundacional, que beneficiarem a si ou a terceiros pelo abuso do poder econômico ou político, que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado. E aqui vem um detalhe: para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as que se realizarem nos 8 anos seguintes. Então nós temos um marco inicial importante aqui, que é aquela eleição onde ocorreu o ilícito, e mais 8 anos seguintes. A linha J, por sua vez, nos diz: os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha ou por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais que impliquem cassação do registro ou do diploma, pelo prazo de 8 anos a contar da eleição. Então, o que nós temos em comum aqui, nessas duas causas de inelegibilidade? O marco inicial à eleição, e esse prazo de 8 anos após. Então, o que se discutia aqui? Havia um entendimento que esses 8 anos seriam contados da seguinte forma: uma vez que alguém condenado na eleição, por um ilícito da eleição ocorrida em 2006, não poderia concorrer nos próximos 8 anos, incluindo a eleição de 2014. Ok? Aparentemente, tudo tranquilo. Mas se percebeu que em algumas situações isso gerava uma injustiça. Inclusive é tema da súmula do enunciado de número 70, comentado em outro vídeo. Bom, e qual que era essa injustiça? Vamos pegar o exemplo de 2006. Houve a eleição em 1º de outubro de 2006. Ok? O agente condenado à inelegibilidade, com base nessas duas alíneas, ficaria então inelegível a partir dessa eleição. E a súmula nos diz que o entendimento é a partir do dia do primeiro turno dessa eleição até 8 anos seguintes. Ocorre que, quando da eleição de 2014, ela ocorreu em 5 de outubro. 8 anos depois, em 5 de outubro. Então, se o entendimento fosse que a inelegibilidade duraria até a eleição de 8 anos depois, 2014, nós teríamos a seguinte situação: a inelegibilidade completaria literalmente pelo calendário civil 8 anos em 1º de outubro, com a eleição ocorrendo em 5 de outubro. E alguns então começaram a questionar: ora, se a inelegibilidade terminou pelo calendário civil em 1º de outubro, por que não concorrer a esta eleição que ocorrerá no dia 5 de outubro? Um raciocínio coerente, lógico. Então, a Justiça Eleitoral se debruçou sobre o tema e chegou à seguinte conclusão: a contagem deve ser feita nesta forma. Conforme diz aqui, o termo inicial no dia do primeiro turno da eleição, no exemplo, 1º de outubro de 2006, e termo final no dia de igual número, no 8º ano seguinte, ou seja,
dia 1º de outubro do 8º ano seguinte, no caso 2014. Nesse exemplo prático, e inclusive deu ensejo esses enunciados, esses precedentes, melhor dizendo, ocorreu justamente isso. Então, na prática, se essa inelegibilidade ela será encerrada antes da eleição, é possível pedir o registro de candidatura perante a Justiça Eleitoral, conforme prevê a Lei das Eleições, no seu artigo de número 10. Okay? É possível fazer esse pedido, okay, ainda que nesse momento do pedido o indivíduo esteja ainda inelegível, sendo certo que antes do dia da eleição essa inelegibilidade não mais existirá. Então, para encerrar, os prazos de inelegibilidade previstos nas alíneas J e H do artigo 1º, inciso 1 da Lei das Inelegibilidades deve ser contado da seguinte forma: o termo inicial deve ser o dia do primeiro turno da eleição e o termo final no dia de igual número no 8º ano seguinte. Ok? E com isso nós terminamos a análise de mais este enunciado. Lembrando que o enunciado de número 70, você depois pode averiguar no nosso comentário, em outro vídeo, ele está diretamente ligado a essa questão, porque ele trata de questões de superveniência em relação ao pedido de registro de candidatura. Então, para melhor compreensão, é importante estudar tanto o enunciado de número 69 como o enunciado de número 70. E com isso, então, nós terminamos. Se você gostou desse vídeo, se ele trouxe um acréscimo ao seu conhecimento, se foi útil para você, não esqueça, não deixe de curti-lo, de comentá-lo, de compartilhá-lo e também se inscreva no nosso canal para continuarmos conversando acerca do direito eleitoral e outros ramos do direito, ok? E até o próximo vídeo.